Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês a correção da semana 1 do PET 7 no terceiro ano. Atividade 1, ele tá trazendo uma questãozinha de múltipla escolha, né? E aí ele está falando, assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens, né? Falando sobre a China. Então, lá, a China ela tem como vantagem o grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. Então, é lembrar que a China ela tem a maior população do mundo. A B, a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Essa é para a gente ficar de olho. A C, a sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicações. Obviamente, com um país que quer crescer, que quer investir em indústrias, ele vai precisar desses três pontos. E a D, mão de obra muito farta, extremamente barata. Então a gente vai saber realmente que a China, como tem a maior população do mundo, ela vai ter realmente uma mão de obra muito farta, né, que vai consequentemente ser barata. E aí a alternativa certa, né, que seria a falsa, seria a letra B. Atividade 2 menciona os principais aspectos da modernização da economia da China após 1979. Então, coloquei lá, a adoção das zonas econômicas especiais transformou a economia socialista da China em um socialismo de mercado, em que algumas regiões tinham a liberdade para receber investimento estrangeiro com estratégias bem parecidas com o capitalismo. Então, a China ela passou a adotar essa abertura econômica, né? Então, ela passou a aceitar que empresas de fora fossem para lá. Enquanto antes, né, de 1979, basicamente era só empresas chinesas, ok? E aqui eu trouxe então um mapinha para mostrar, né, onde que ficam essas zonas. Ó, são realmente perto das grandes cidades que ficam nessas zonas que tem as indústrias e as empresas estrangeiras. Atividade 3, de que forma a China está integrada à economia mundial? Então eu coloquei, a China hoje tem a segunda maior economia do mundo, tendo influência em vários países, a quais importam matéria-prima, né, como petróleo, minério de ferro, soja, entre outros, e que proporciona a exportação no mesmo ritmo em produtos industrializados. Então a China ela tem essa característica de comprar, né, fazer o produto, vamos assim dizer, comprar o algodão e te devolver através da camisa, da calça e assim em diante. Então essa que é a ideia ali da China, vai comprar a matéria-prima para poder fabricar e aí revender, né, esses produtos industrializados. Lembrar que quando fala de industrializados é que passou pelas indústrias, tá? Que tem mais esse aspecto tecnológico, tem esse aspecto de conhecimento, né, e tudo mais. E aqui eu trouxe essa relação, né, entre como a China evoluiu, né, e em relação ao Brasil, né, que a gente pode ver até mesmo aos outros países. A gente vê lá em 1998 a China ela tinha um PIB bem próximo ao brasileiro, e aí como hoje isso mudou, né, tá bem acima, né. Atividade 4, como é a relação da China com os Estados Unidos? Então eu coloquei, ficou até um pouquinho grande, né, mas acho que vai ficar boa para entender, né. A relação é conflituosa, já que a China tem ideia de ser a primeira economia mundial e os Estados Unidos não estão a fim de perder a liderança. Ao mesmo ponto que eles têm visões diferentes de política, né, os Estados Unidos é abertamente capitalista, né? Tem um lado mais liberal na sua política, às vezes conservador, vai depender do presidente, mas também tem uma aceitação melhor que a política socialista da China, né? Que é mais fechada, mais rígida com as leis, com as regras e assim em diante. E aí os Estados Unidos eles se aproveitam de mão de obra barata chinesa para fabricar seus produtos, sendo assim a China exportadora, né? Exporta diversos produtos americanos, mas que são feitos em solos chineses, como o iPhone, né? O iPhone ele é todo produzido lá na China, mesmo sendo de uma empresa norte-americana, né? Que é a Apple, e tendo assim uma relação de dependência comercial e ao mesmo tempo de conflito. Então a gente vai ver aqui os Estados Unidos eles compram bem mais da China do que eles vendem para a China. As barrinhas em vermelho aqui seria as compras que os Estados Unidos estão fazendo. Então assim, de certa forma tá tendo essa relação, né? Tá sendo produzido lá, mas
eles têm esse conflito, né, de às vezes não querer que tenha tanta essa dependência, de achar que seria melhor se eles não importassem tantos produtos de lá, porque acaba que cria essa dependência, né? Então, você cria dependência de alguém que é rival de você, né? Então, não é tão interessante para os Estados Unidos. E atividade 5, que são zonas econômicas especiais e qual a sua importância para a economia chinesa. Então, coloquei lá, consiste em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. E a importância, né, é atrair indústrias para ofertar empregos. Então, a gente vai saber que essas indústrias elas vão ter essa grande importância de gerar emprego, já que antigamente a China ela ficava basicamente voltada às empresas nacionais, agora ela está tendo outras empresas que vão abordar, né, essa mão de obra, né, já que tem muitos chineses, a maior população, então você vai precisar de alguém que gere emprego. Só o governo chinês não estaria dando conta para gerar emprego para tanta gente, tá? E aí eu trouxe aqui como que né, como funciona uma dessas zonas e como que a gente vê, né, que tem várias empresas que estão lá na China atualmente. E aí com isso a gente termina nessa semana 1. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí e bons estudos. Tchau, tchau.